Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, shalom, shalom, para quem está chegando. Hoje, terceiro dia das nossas primícias do mês de Tevet, que é aqui o nosso mês de janeiro, e que, como nós temos falado desde domingo, eu creio que são aí as primícias do nosso ano de 2025. Então, é um tempo muito precioso, é um tempo muito poderoso, é um tempo muito especial que eu acredito que Deus preparou nas nossas vidas para que realmente a gente possa receber as direções, para que a gente possa receber, né, o conhecimento, o entendimento, buscar em Deus realmente aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E uma coisa que eu sempre acho fundamental é nós compreendermos as estratégias para esse tempo. Como que nós precisamos guerrear nesse tempo para que nós não sejamos seduzidos ou enganados pelo inimigo. E o nosso grande desafio desse mês é cuidar do quê? Que nós fizemos ontem um ato profético. Cuidar dos nossos olhos. Cuidar dos nossos olhos. Queridos, eu não sei por aí, mas por aqui o inimigo está tentando mandar uns relatórios negativos. Entendeu? Né, Sarina? Parece que tá vindo assim, ó. De 5 em 5 minutos a campainha tocando. Com os relatórios negativos. Cheio de, né, notícias talvez desafiadoras, talvez a resposta que não chega, ou quando chega a resposta não é o que você esperava. E isso é algo que nós vamos precisar cuidar nos nossos corações, né? Se você não assistiu ainda a ministração de domingo, acho que já está lá no YouTube, Ellen. Já tá lá no YouTube. Depois a gente coloca o link. Karina, depois coloca o link lá nos grupos para que vocês possam realmente compreender de forma um pouco mais profunda a seriedade acerca desse mês de Tevet. E ontem eu ministrei sobre isso, né? Ontem eu ministrei sobre o grande pecado do povo de Deus, que foi não confiar no Senhor. A incredulidade fez com que eles perdessem a bênção da terra prometida. Aquela geração não entrou na terra prometida. Precisou vir uma nova geração. E eu quero dizer para você, eu não sei você, mas eu sou a geração que entrarei na terra prometida. Eu não sei você, mas eu vou entrar. Mas para isso nós vamos precisar cuidar dos nossos comportamentos, né? Cuidar daquilo que sai da nossa boca, mas também daquilo que nós estamos alimentando na nossa alma. E os relatórios que nós estamos aí recebendo, eles têm um poder muito forte de nos influenciar de maneira positiva ou de maneira negativa. Amém? Eu quero orar com vocês para nós iniciarmos oficialmente aqui o nosso terceiro dia. Ainda dá tempo de você pegar o link e mandar para mais alguém e convidar mais alguém para estar hoje presente. Quero falar algumas coisas com vocês, dar algumas orientações aqui que serão importantes ainda nessa noite. Amém? Pai, eu quero glorificar, eu quero exaltar o seu nome. Obrigada, meu Pai, por esse terceiro dia. Obrigada por, nesse mês, nós estamos completando um ano desse projeto, Negócios como Missão, as primícias dos nossos dias, a primícia dos nossos negócios, a primícia dos nossos bens que nós estamos colocando diante do Senhor. E eu posso atestar que foi algo extraordinário que aconteceu e vem acontecendo nas nossas vidas. Então, eu quero te agradecer, Senhor, por esse direcionamento que o Senhor nos deu e vem nos dando mês após mês, quando nós podemos entender quais são as estratégias do céu para guerrearmos contra as estratégias do inferno e assim que a tua igreja possa continuar prevalecendo por onde nós formos. Pai, nos abençoa nessa noite. Eu quero liberar agora, Pai querido, o espírito de profecia sobre esse lugar. Eu quero liberar agora, Pai querido, os profetas desse lugar, Senhor, para que sejam cheias do teu espírito e que possam falar aquilo que vem do teu trono
e que cada um aqui possa ter a expectativa de ouvir segundo a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, que possamos receber do alto, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Gente, eu quero compartilhar primeiro uma passagem com vocês aqui, que Deus trouxe bem forte no meu coração, só lembrando de algo importante, tá? A gente precisa hoje que as câmeras estejam abertas, ok? Para que os profetas realmente possam aí se conectar com vocês, câmeras abertas, porque senão, né, a gente não vai profetizar para a telinha fechada, tá bom? Então, cuidem em relação a isso. Quero compartilhar com vocês um texto que está lá em 2 Reis, no capítulo 6. Ele vai falar assim, olha, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar. E ele disse: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: Ai, meu senhor, eis que esse era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou-lhe um pau e o lançou ali e o fez flutuar o ferro. Em outras traduções vai estar também ali como o... Ai, como que a gente fala? Meu Deus, fugiu no machado, né? Em algumas traduções vai estar como um machado, ok? Queridos, Deus me trouxe algumas percepções acerca desse texto que eu quero compartilhar com vocês. Porque às vezes eu fico me perguntando assim, eu não sei vocês, quando vocês estão estudando a palavra de Deus, como que é para vocês a experiência de cada um. Mas às vezes eu fico me perguntando, falo, Deus, por que tinha que ter esse trecho na Bíblia? Não é uma coisa assim meio esquisita, né? Tanta coisa para eles relatarem, tantas coisas. Eu fico imaginando a quantidade de coisas que Eliseu, que Elias viveram. Por que que tem que estar ali um trecho como esse? Então tinham alguns homens ali que caminhavam junto com Eliseu, entenderam que o lugar que eles estavam era pequeno, estava pequeno, precisavam expandir. E chegaram até Eliseu e falaram, né? O lugar que a gente está muito apertado, está muito estreito. Vamos fazer um lugar maior? E Eliseu falou, ok. E os homens, eles então se dispuseram, eles tiveram a proatividade, né? De falar, olha, então a gente vai cortar a madeira para a gente começar a construir esse lugar grande, para construir esse lugar maior. Só que um dos homens que estava ali, cheio da sabedoria e do entendimento, o que que ele fala para Eliseu? Estou aqui parafraseando, tá? Mas basicamente ele fala assim para Eliseu: Você vai com a gente? E é isso que você precisa entender na sua vida. Com quem que você vai caminhar vai determinar o resultado daquilo que você vai colher na sua vida. Porque os homens primeiro perguntam se eles podiam aumentar aquele espaço. E Eliseu concorda. E muitas vezes, queridos, nós fazemos dessa forma com Deus. A gente pede alguma coisa para Deus, a gente pergunta alguma coisa para Deus, e Deus fala assim: ok, pode fazer. Só que a gente esquece de fazer a parte mais importante, que é o quê? Convidar Deus para ir junto com você. Tem muitos que estão pagando um preço alto pelas suas escolhas, porque escolhem segundo uma direção de Deus. Tem o aval de Deus, tem a bênção de Deus, tem o ok de Deus. Mas na hora que vão partir, esquecem de convidar o Senhor para ir junto.
E é isso que você precisa entender que faz toda a diferença nesse texto. Porque esses homens, eles começam a cortar a lenha. Só que o machado não era deles. O machado era de uma outra pessoa. O machado era emprestado. O machado pertencia a uma outra pessoa. E talvez na sua mente, né? Quando a gente fica muito racional, quando a gente fica muito focado nas coisas racionais, você vai pensar assim: nossa, mas era só um machado. Só que você consegue entender a completude daquele momento, daquela situação, deles estarem com uma ferramenta que era emprestada, mas ao mesmo tempo era a ferramenta que dava a eles a possibilidade deles cortarem a madeira para que eles pudessem construir aquele lugar mais amplo que eles haviam pedido para o profeta. A honra para o judeu, ele é uma coisa muito séria. O judeu, ele leva a honra, o nome dele, o caráter como algo muito sério. E aí talvez você, por causa do jeitinho brasileiro, mas perdeu lá, é só ele falar que perdeu, que caiu lá no meio do rio. Não, mas aquela situação era uma situação muito grave para aqueles homens que estavam ali, porque sem o machado, eles não poderiam continuar aquela obra que eles estavam fazendo. Você está captando o que Deus está querendo falar com você nessa noite, queridos? Quando você não está com as pessoas certas, quando você não está munido das ferramentas certas, você pode sim ter tido a bênção de Deus para conquistar algo, mas você não vai conquistar, porque você não está com as pessoas certas, ou porque você não está usando as ferramentas adequadas. E aí não adianta depois você choramingar com Deus, você reclamar com Deus, porque a responsabilidade é tua. Agora eu quero que você entenda o contexto do que eles estavam vivendo ali, naquele momento. O machado cai, o ferro na água, o que que faz, gente? Vamos lá, os engenheiros, que eu sei que tem vários aqui na sala. Não precisa nem ser engenheiro, né? Mas o ferro, um pedaço de ferro pesado, caiu na água, o que que acontece? Blu, 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 blu. Vai afundar, ok? A gente não tá falando de um pedaço de plástico, de uma garrafa PET. A gente está falando de um machado, a parte do ferro do machado. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. O que é que talvez você perdeu ou que você tem perdido, que você está considerando impossível resgatar? Tem pessoas que estão perdendo a esperança, tem pessoas que estão perdendo a fé, tem pessoas que estão perdendo a energia. Eu ouço muitas pessoas, gente, uma coisa que me incomoda muito é quando a pessoa fala assim: ah, eu tô muito cansada, ah, eu tô muito cansada, ah, eu tô muito cansada. Isso me incomoda, porque a palavra de Deus fala que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Então, quando nós falamos que nós estamos cansados, isso quer dizer que nós não estamos descansando no Pai, porque aqueles que estão na presença do Pai têm as suas forças renovadas todos os dias. É uma promessa. Então, o que que você está perdendo? O que que é o machado? O que que representa o machado na sua vida hoje? O que que representa esse pedaço de ferro que de repente caiu nesse rio e afundou e você está olhando e você fala assim: perdi, acabou, não tem mais como. E aqui está a diferença quando você decide caminhar com Deus e convidar Deus para estar com você nas tuas situações e nas tuas circunstâncias. Porque o que acontece quando o machado cai? O homem fala com o profeta, ou seja, ele fala com a pessoa certa, com aquele que poderia resolver o problema dele. Ele fala: ai, meu senhor, era emprestado.
E a palavra de Deus vai falar aqui. E disse o homem de Deus. Quem era o homem de Deus? Eliseu. Onde caiu? Mostra-me o lugar. E aí eu quero que você entenda. Amados, tem milagres que acontecem de uma forma que às vezes passa até desapercebido por nós. Mas esse é um milagre poderoso, onde Deus ele está dizendo assim para você, o que era perdido, se você confiar em mim, se você acreditar em mim, aquilo que era perdido e que talvez era impossível. É isso que Deus está falando com você hoje. O que parecia ser impossível ser resgatado, eu vou resgatar. E aí a gente pode pensar assim: poxa, Eliseu podia ter entrado dentro da água, uma coisa assim mais fácil, uma coisa até mais coerente. Uai, entra dentro do rio. Não é possível que não tivesse nenhum mergulhador lá, inclusive com equipamentos, talvez com óculos, com cilindros de oxigênio. Podia ter entrado. Vamos pegar uma rede aqui, vamos emprestar a rede que vai ser lá de Pedro. Ah, mas Pedro tá muito para frente, mas deve ter rede. Devia ter alguma coisa para eles pescar um peixe lá. Não, gente. Ele vai para o caminho mais difícil. Porque é isso que você precisa entender, meu amado, minha amada. Presta atenção em algo que Deus quer falar para você hoje. Tem uma música que eu acho que é lá da Voz da Verdade, né? Meu Deus, eu sou uma péssima cantora. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Eu sou um milagre, por isso estou aqui. E é isso que Eliseu quer mostrar para aqueles homens. O que Eliseu precisa mostrar para aqueles homens é que, embora é necessário o esforço, entenda isso que eu vou falar para vocês, gente. Se tem uma coisa que eu tenho ranço, é de crente preguiçoso. Ah, estou esperando em Deus. Vai ficar sentado esperando e não vai acontecer nada. Nós temos energia, força, disposição e inteligência para trabalhar. Mas você precisa entender como você tem trabalhado. E esse texto mostra para nós chaves importantíssimas. Chaves, códigos, né, Juliano Panzo? O Juliano que gosta de falar dos códigos. Existem códigos importantíssimos aqui. E Eliseu vira para o homem e fala: corte um pedaço de pau. Tá, o que que você vai fazer com esse pedaço de pau? Tá bom. Fui lá, obedeci, cortei o pedaço de pau. Coloca sobre as águas. E de repente, o que parecia ser impossível, o pedaço da madeira faz com que o machado flutue. Então, para eu já fechar a minha fala aqui, eu quero que você reflita sobre algumas coisas acerca daquilo que Deus quer fazer na sua vida, não só em janeiro, mas aquilo que Deus quer fazer com você em 2025. A primeira coisa, você precisa ter a consciência de onde você está e de onde você quer chegar. Porque quem está acomodado na zona de conforto, Deus não vai tirar você desse lugar. É você quem tem que ter a clareza de que o lugar que você está exprimido demais, está pequeno demais. E aí cabe a você ir diante de Deus e pedir a permissão. Senhor, podemos construir um lugar que seja maior? Podemos construir um lugar onde a gente possa estender as nossas tendas? Não foi Eliseu que foi lá provocar os homens. Os homens é que foram provocar Eliseu. E Eliseu falou: ok, podem ir. Quando eles tiveram a bênção, então é isso que você precisa entender. Você precisa ter a bênção de Deus para você se mover. Quando eles tiveram a bênção, eles arregaçaram as mangas.
e foram começar a trabalhar. Só que antes deles irem, eles tiveram um entendimento. Nós não podemos ir sozinhos. O homem de Deus precisa estar conosco. E então eles convidam Eliseu. E é isso que você precisa entender. Você precisa convidar o homem de Deus, você precisa convidar Jesus, você precisa convidar o próprio Deus para estar com você naquilo que ele te abençoou para fazer. Por quê? Porque pode ser que o trabalho se torne difícil, pode ser que o trabalho se torne desafiador, pode ser que ao longo da jornada você perca alguma coisa. A fé, a esperança, a energia, a disposição. E quando você perde algo, você precisa saber que você tem um homem de Deus, que você tem o próprio Deus do teu lado para promover um milagre. Porque o que Eliseu fez não dependia da ação humana. O que Eliseu fez dependia única e exclusivamente da ação divina. E a única coisa que Eliseu faz é fazer com que as coisas voltem ao lugar original. Como o lugar do machado era junto da madeira. É por isso que ele coloca a madeira sobre as águas. Para que o machado voltasse para o lugar de onde ele não deveria ter saído. E é isso que você precisa entender, que quando você perde as coisas, quando você perde a sua fé, quando você perde a sua esperança, quando você perde o seu vigor, você precisa voltar para o lugar original. E o seu lugar original é o seu altar secreto. O lugar original é onde você vai ter a sua intimidade com Deus, porque é ali onde o Senhor vai promover o milagre na sua vida. Então, queridos, que nesta noite vocês saiam daqui com essas chaves em suas mãos, para que aquilo que vocês forem executar, vocês possam fazer, mas primeiro com a bênção de Deus. Segundo, convidando Deus para estar com vocês. E terceiro, crendo que mesmo aquilo que pode parecer impossível, o Senhor é aquele que transforma o impossível no possível. Amém? Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Eu creio que essa palavra precisava chegar ao coração de alguém nessa noite. Por isso, Deus nos permitiu ministrá-la. E aí eu quero convidar o Juliano agora, porque o Juliano também tem uma palavra para liberar sobre a vida de vocês. Amém. Shalom, shalom. Boa noite, pessoal. Palavra abençoada. Eu falei que quando Davi escreveu o Salmo 23, ele já começa dando uma patada, né? Hoje nós começamos levando uma patada abençoada. Que palavra poderosa. Ontem também, a mesma coisa. Aliás, a palavra que eu vou compartilhar tem tudo a ver com a noite de ontem, tem tudo a ver com o mês, tem tudo a ver com a palavra que foi liberada domingo. Quero convidar vocês para abrirem a palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Um texto bem conhecido, do versículo 1 até o 11. Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Quem achou, faz um joinha aí, por favor, para eu saber o que vocês acharam. Beleza. Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Gratidão ao Alex, que já colocou ali no destaque. Lucas 5, do 1 ao 11. E para quem gosta de The Chosen, já viu essa cena também, logo na primeira temporada. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago. Dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Vão pegando os códigos, vão pegando as dicas aí. Dois barcos e os pescadores estavam lavando as redes. Aqui no sul, aqui em Ponta Grossa, a gente fala assim, eles já haviam entregado os bets. Só a Thaís entendeu. Entregaram os bets.
Aqui em São Paulo também Versículo, a gente entende essa nomenclatura. é, tá certo. Versículo 3. Entrando em um dos barcos que era o de Simão, ou seja, Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Então Jesus chega, viu que tinha dois barcos ali batendo grade, ou seja, sem ocupação, pede para que um deles volte um pouquinho para trás e usa ele como um palco, como um púlpito. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Gravem isso aqui. Lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram enchendo ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Eram dois barcos. Encheram os dois a ponto de quase os dois tombarem, de tão pesados que ficaram. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, sócios de Pedro. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Rapidamente, da mesma forma que a nossa apóstola falou agora sobre alguns pontos importantes, eu vou destacar aqui apenas os pontos importantes e que mais me chamaram a atenção. Essa palavra veio a mim ontem durante a ministração de ontem à noite, bem no momento em que nós estávamos orando, pedindo perdão a Deus por momentos de incredulidade. E normalmente, é curioso isso, né? Cada um tem um jeito de Deus falar, né? Sabe como que Deus fala comigo, assim, toda vez que eu vou fazer o meu altar secreto? Literalmente, a palavra vem na minha cabeça assim, Esdras 7:10, Salmo 46, Salmo 23. É assim, parece escrito, vem um SMS do céu, assim, ó, pá, vem escrito. E ontem não, ontem foi diferente. Ontem, enquanto nós orávamos, eu visualizei essa cena. Ou melhor, ela simplesmente pipocou na minha mente, assim, um pop-up. Ela veio, pum, exatamente essa cena. Pedro obedecendo e lançando as redes. E as redes sendo carregadas de peixe, né? E o curioso é que a minha visão ela não foi de cima do barco para baixo, era como se eu estivesse na água, olhando, e a rede caindo assim na minha frente, vindo de cima para baixo. Eu estava tendo a visão do lago, né? A visão da água. E na hora eu entendi o que o senhor falou. Ontem nós ouvimos sobre dois tipos de relatórios, dois tipos de ótica, dois tipos de visão, a visão do olho mau e a visão do olho bom. Pedro havia trabalhado a noite inteira. Quem aqui já morou no litoral, ou mora no litoral, ou já passou um tempo no litoral e visitou vila de pescador, sabe, eles saem para trabalhar de madrugada, é a hora que os peixes estão lá, dando bobeira. Ele trabalhou a noite inteira e não pegaram nada, nada, nem uma bota velha, nada. Não tinha nada. Só o suor, só o esforço. E quando já é de manhãzinha, eles estão fazendo o quê? Lavando as redes. Porque só tinha alga, só tinha sujeira, não tinha nada, tinha que lavar a rede para guardar. Assim como nós ouvimos ontem, assim como nós ouvimos aqui na abertura, os relatórios para fomentar o olho mau, eles vão nos assombrar, vão nos assolar, vão nos afrontar. Assim como os gigantes da Terra Prometida afrontaram os 10 espias dos 12.
Pedro, ele na sua humanidade fala, mestre, eu trabalhei a noite inteira, nós trabalhamos a noite inteira. Quantas vezes nós falamos isso para o Senhor? Senhor, já fiz o que tinha que fazer, já prospectei cliente, já visitei, já ofereci, já ofertei, já enviei proposta, já trabalhei para caramba, já fiz isso, já fiz aquilo, e nada. Então, nessa noite, o nosso desafio, ou melhor, nessa semana, nesse mês, começando domingo, passando por ontem e continuando hoje, o nosso desafio é: qual é o meu foco? Tem um escritor que fala algo muito bacana que ele diz: aquilo que a gente focaliza se expande. O Senhor Jesus diz assim, lá no Evangelho de Mateus, ele fala: se os vossos olhos forem maus, todo o corpo será mau. Para onde eu vou olhar, onde eu vou botar minha atenção? No relatório mau ou no relatório bom? No relatório do olho mau ou no relatório do olho bom? Aquilo que eu focar vai se expandir. E lembre que o apóstolo João nos ensinou, que aprendeu com o apóstolo Coraiola, que a fé é, na sua essência, o quê? É um pensamento, é aquilo que a gente alimenta na nossa cabeça. Ontem nós tivemos um momento especial ungindo os nossos olhos. Essa unção, ela espalha pela nossa mente para que nós possamos cuidar dos nossos pensamentos. Qual será o relatório que eu vou dar crédito? Para o relatório mau ou para o relatório bom? Pedro fez o quê? Mesmo na sua simplicidade, mesmo no seu começo, ele nem era discípulo de Jesus ali. Ele era um ouvinte. Ele deu crédito. E ele falou: ok, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, mas sob as tuas palavras, sob a tua palavra, não na força do meu braço, sob a tua palavra. Assim como nós acabamos de ouvir, o machado caiu na água. Sobre a ação do profeta, sobre a palavra do profeta. Pedro falou: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E aí ele lança e acontece o milagre. Então, algumas coisas que eu quero pontuar é: número um, existe um comando aqui. O comando é: lançai as vossas redes. É um comando claro: lancem as redes. Existe o relatório do olho mau, e existe um comando que incentiva o olho bom. Olha como o Senhor é bondoso. Ele não espera só que a gente discirna entre o relatório mau e o relatório bom. Ele nos ajuda. Ele fala: ó, tá aqui o caminho bom. Vai por aqui. Eu tô te dando a dica, eu tô te dando a direção. Vai aqui. Então, número um, existe um comando. Atenção aos comandos do Senhor. Número dois, o olho bom. Sob a tua palavra eu lançarei a rede. Número três, Pedro não ficou só no discurso. O que ele fez? Ele agiu, ele lançou. Logo em seguida, no versículo 6, ele fala assim: isto fazendo, ou seja, lançando as redes, Pedro lançou. Contra toda a sua dúvida, contra toda a sua incredulidade. Porque assim, quando a gente toma uma decisão, não existe uma página virada. As coisas continuam nos atacando. Pedro falou: ok, sobre a tua palavra eu vou lançar, mas eu tenho certeza que disso, até ele chegar na rede e jogar a rede, teve um zilhão de pensamentos na cabeça dele falando: está perdendo tempo, você sabe que não vai dar certo, você está fazendo papel de idiota, olha quanta gente está te vendo, olha o papelão que você vai se prestar. Mas a ação foi ultra necessária, não adiantava nada ele crer sem ele agir. O nosso apóstolo sempre faz: o ore e haja. Ele acreditou e agiu. Ele foi lá e agiu. Qual é a ação que você precisa tomar? Qual é a ação que você ainda não tomou? Para você alcançar os, os seus objetivos em 2025, o seu destino profético em 2025, qual é a ação que você tem que tomar? Pedro tomou a ação, ele agiu, ele foi lá e fez.
E aí, o que acontece? A colheita da fé foi imediata. Às vezes a colheita não é imediata, no caso dele foi imediata. E me chamou a atenção a forma como Lucas escreveu aqui, porque ele diz assim: a colheita foi, apanharam grande quantidade, rompiam-se-lhes as redes. Olha a semelhança com aquele texto que diz assim: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Será que é por acaso isso? Apanharam grande quantidade, rompiam-se-lhe as redes, não terminou por aí. Chamaram companheiros do outro barco e encheram os dois barcos, tanto que quase afundaram. Parece que Lucas foi escalonando assim, ó, nível 1, nível 2, até chegar no 6. 6 etapas, porque ele acreditou no relatório bom e agiu. A provisão do Senhor, ela é abundante e ela é transbordante. A provisão do Senhor será sobre nossas vidas abundante e será transbordante. Uma palavra que tem falado muito comigo, começou domingo, passou por ontem e chegou hoje, é que nós precisamos trazer um testemunho que gere impacto e transformação. Todos os que viram esse milagre foram impactados e transformados. Começando por Pedro, por André, por Tiago e João e a todos os que estavam ali, inclusive o pai de Tiago e João, que era Zebedeu. Então, que em nome de Jesus nós possamos tomar posse dessa palavra para nós. Essa palavra é para nós. Olhar com o olho bom, acreditar, aceitar, agir e receber a colheita. Essa é a mensagem que eu tenho para nós hoje. O Senhor os abençoe em nome de Jesus. Lá. Amém, amados, amém. Que Deus realmente possa suprir aquilo que talvez você está buscando nessa noite. E como o Juliano falou, né, o quanto nós precisamos estar prontos para fazer aquilo que Deus nos pede. Há muitos anos atrás, eu me lembro de uma palestra que eu participei, assistindo a palestra, e que a pessoa que estava dando a palestra, ela perguntava se nós sabíamos qual era o significado de perseverança. E isso sempre ficou na minha mente, né? E naquela noite eu falei assim: ah, não sei, perseverança é ter esperança, né? Perseverança é perseverar, perseverança é continuar fazendo. E ali ela trouxe um significado que eu tomei posse para mim e eu carrego isso para minha vida. E eu creio que 2025 a gente começa também com esse intuito de sermos perseverantes. E perseverança é exatamente o que os discípulos fizeram naquele dia, naquela manhã. Perseverança é o trabalho duro que você faz depois de estar cansado do trabalho duro que você já fez. Então, isso é perseverança. É nós continuarmos. Hoje eu falei com uma pessoa. A gente estava conversando sobre algumas coisas e ela me mandou algumas mensagens e eu comentei com vocês aqui no começo, né? Os relatórios negativos, às vezes eles chegam, entendeu? Gente, chega relatório negativo para mim, tá? Quero dizer para vocês que chega relatório, bate aqui, entendeu? E aí nós conversando e eu falei para ela, eu falei assim, eu te sustento, você me sustenta e juntas nós vamos bater na porta até que Deus se canse de tanto a gente bater para que a porta se abra. E é isso que você precisa entender, que às vezes nós vamos precisar bater mais do que o necessário, bater mais do que talvez nós mesmos estaríamos dispostos. Mas isso é o que vai determinar o nosso nível de perseverança. Amém? Eu quero convidar vocês para a gente adorar juntos aqui uma canção. E junto com essa adoração, eu quero pedir para que você comece a preparar o seu coração. Amém? A gente vai, a partir de agora, parar a gravação, né? Porque a gente entende que não há propósito em gravarmos as palavras proféticas que são liberadas, porque pertencem a cada uma das pessoas.
e nós temos muito cuidado de, né, qualquer exposição, das pessoas se sentirem expostas ou qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Então, para quem vai assistir essa ministração depois do gravado, você está convidado. Todos os meses nós fazemos aqui o nosso tempo de primícias e temos essa sala profética, onde no terceiro dia os nossos profetas sempre estão aqui para servir. Então, eu quero, né, abençoar cada um de vocês para que a gente possa entrar nesse tempo profético agora, tá bom? Então, eu vou colocar uma adoração, quero convidar você para que realmente você possa pedir ao Espírito Santo que possa visitar o teu coração nessa noite e que, se for da vontade do Senhor, né? Se Deus tiver alguma palavra direcionada para você, que você também possa receber nessa noite. Amém?